Você já ouviu falar das fake news? Nós trazemos hoje orientações e dicas simples aqui no programa Espaço Aberto para identificar conteúdo falso na internet. A nossa convidada hoje é a Ana Carolina de Oliveira Pacheco, docente da área de Gestão e Negócios do Senac Bauru. Ana, eu queria agradecê-la pela presença. Imagina, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e o Rafael Maroubo pela TV Câmara Bauru. Ana, a gente trouxe um dado aqui para dar início à nossa entrevista, porque uma pesquisa publicada neste mês sobre fake news em 28 países, incluindo o Brasil, mostrou que 75% dos entrevistados tem preocupação de que notícias falsas sejam usadas como armas. Quando é que surgiu, quando é que se começou a falar sobre esse termo fake news? Bom, o fake news, a gente já ouviu falar há um bom tempo, mas o boom aconteceu nos últimos meses, né? Com a questão política e as pessoas falando muito do que está acontecendo, a popularização de WhatsApp, de redes sociais, enfim. Certo. Muita gente tem sido enganada e acaba caindo no conto das fake news na internet? Sim, muita gente. Não só coisas pequenas, mas também coisas muito grandes e muita... Como é que eu posso te explicar melhor? É muita confusão. As pessoas esquecem de verificar. Tudo muito rápido, né? Você recebe, olha, repassa, e a hora que você vê, você já está compartilhando uma informação errada, uma fake news. Como é que você pesquisa a origem de uma notícia ou conteúdo informativo na rede, por exemplo? Bom, a primeira tem várias etapas, né? Primeiro você olha o título da notícia. E ela tá super... Coisas muito absurdas. Geralmente são fake news. E aí quando você começa a ler, procura erros de gramática, veja a questão do que você está usando, o que você está lendo. Tem erro de gramática? O layout dessa página onde você tá bonito? Olha a fonte, o próprio site, referência onde você está vendo. Porque às vezes a gente olha alguma coisa e fala, de tal lugar, mas não é. Tem um pequeno errinho ali, falta uma letrinha no www.algumacoisa.com.br. Às vezes falta uma letrinha que é fake news. Certo. Quando eu sei identificar dentro desse leque de notícias sobre o mesmo assunto numa ferramenta de buscas, por exemplo. Então, jogo uma informação no Google, me aparecem vários sites, várias páginas relativas ao mesmo assunto. Quando eu sei identificar o que é sério e o que não é? Existe uma ferramenta dentro do Google que chama Google Notícias. Você pode baixar esse aplicativo no seu celular, ou você pode entrar no Google mesmo e digitar Google Notícias. Você faz a busca lá é verídico e é atualizado o tempo todo. Então fica fácil. Você falou da questão da URL, né? Que também diz muita coisa sobre a origem aí de um material online. Exemplo, sites com erros de ortografia, tanto no endereço ali online, no endereço virtual para acesso, como no próprio conteúdo. Sim, é muito comum você ver no acesso e você ver no próprio conteúdo coisas que assustam, assim, nomes muito diferentes, às vezes traduções erradas, porque às vezes as pessoas buscam uma notícia de fora, trazem, faz a tradução automática disso e os erros aparecem. Então, é um jeito de você ver, sim. Então, muitas vezes o conteúdo até tem procedência, porém, na hora de você fazer a tradução, ele acaba perdendo o sentido original. Sim, e você acaba trazendo muitas vezes uma notícia que é de fora do país, aqui para dentro, mudando o teor, né? Mudando, na verdade, o conteúdo total. Você pega o assunto, mas você muda o país de origem, então muda tudo. E aí, outra forma de disseminação das fake news que a gente acaba observando muito no Facebook, né? Que existe essa onda de compartilhamento, é com relação a notícias velhas. Então, muitas vezes a notícia, ela é real, é verdadeira, o fato realmente ocorreu, mas ela aconteceu há 4 anos. E as pessoas não leem o conteúdo, se atentam só com a manchete e acabam recompartilhando esse conteúdo. Essa velocidade toda, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, faz com que você olhe, leia geralmente o primeiro parágrafo e saia compartilhando. Meu conselho, leia a matéria como um todo, veja a data dela, porque tem muita coisa que... Semana passada teve uma fake news falando de uma criança que foi um carro que foi sequestrado com uma criança próximo ao Detran.
Eu falei, gente, eu fui ler, eu fui buscar isso. A informação não era nem em Bauru, era em Três Lagoas, de 2014. Então, é uma diferença muito grande e isso alarma as pessoas, né? Eu estava num grupo onde as pessoas começaram a compartilhar isso. E eu avisei, falei, gente, isso é fake news. E quando você vê, também avisa. Porque às vezes você bloqueia, você para a disseminação da notícia. E os sites sensacionalistas, que acabam às vezes não divulgando fatos incorretos, porém distorcidos, né? Tendenciosos. Na verdade, é um site de humor, feito por roteiristas que são, inclusive, de redes de TV, de TV aberta. Mas as pessoas esquecem de verificar falta um pouquinho de noção das pessoas de verem que aquilo é uma brincadeira. É comédia. E acabam compartilhando aquilo como se fosse sério. Mas aí a gente volta a falar da questão de leia com calma, pesquise. Tem coisas muito absurdas e as pessoas levam aquilo a sério. Pesquisa com relação à autoria do conteúdo do site ou à linha editorial do site. Também é algo interessante para ser feito? Sim, é um pouco mais complicado para você buscar, para fazer as buscas disso. Mas busque geralmente o nome da pessoa que escreveu, do jornalista responsável. Entre no www.registro.br. Busque quem é o responsável por aquele site, fica mais fácil. É um processo um pouco mais longo, mas que vale a pena, dependendo do conteúdo da notícia que você for repassar. Bom, a Ana Carolina, como eu falei no começo da entrevista, é docente da área de Gestão e Negócios do Senac Bauru. Nós estamos dando aqui algumas dicas a respeito de pesquisas que devem ser feitas aí quando a gente desconfiar sobre um conteúdo na internet, de que ele possa vir a ser uma fake news, né? E aí eu fico pensando, se uma pessoa compartilha uma notícia numa rede social, por exemplo, e ela se trata de uma notícia falsa, se isso já é algo problemático, quando uma empresa que alimenta um perfil numa rede social faz o mesmo procedimento, isso pode ter uma consequência desastrosa. Sim, quando as pessoas percebem que isso é uma fake news onde nasceu isso acaba trazendo um problema gravíssimo para a imagem da empresa, para a imagem institucional, e arranha. Ela fica não mal falada, mas ela acaba sendo fake, né? Se ela publica conteúdos fakes. Como consequência final, Ana, você tem observado uma queda na confiança da mídia por parte das pessoas de uma forma geral? Eu vejo que a gente tem uma diferença. Algumas pessoas, conforme a pesquisa que você falou no começo, algumas pessoas têm muito medo, mas para outras ainda falta o filtro. Algumas leem e repassam, leiam e comentam e acreditam naquela verdade. Então, eu acho que essas pessoas precisam se conscientizar melhor do que passam e do poder que uma ferramenta dessa tem. Você pensa assim, você compartilha uma notícia, 60 amigos vêm e compartilham, isso torna-se viral. Todo mundo é responsável pelo que compartilha. Não é só quem plantou a fake news, mas quem dissemina também. Ok, então nós falamos hoje com a docente da área de Gestão e Negócios do Senac Bauru, a Ana Carolina de Oliveira Pacheco, conversando conosco aí sobre essa onda das fake news nos últimos anos aí que vem crescendo nas redes sociais, e aí algumas dicas pra gente evitar compartilhar esses conteúdos falsos. Ana, eu queria te agradecer pela presença. Obrigada pelo convite. Eu agradeço você também pela sintonia, lembrando que esse material está sendo veiculado aqui pela Rádio Câmara 93,9 FM, também aqui pela TV Câmara, canais 10 da NET e 60.3 UHF digital, e ainda fica disponível no canal da TV Câmara Bauru no YouTube. É só você procurar lá, ok? Obrigada pela sintonia e até a próxima.